Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é uma aula introdutória que nós vamos postar lá no nosso canal da Udemy. E nós vamos falar um pouco sobre uma gestão de transporte, tá? Foram dúvidas de dois inscritos que os dois se chamam Marcelo. Foi até uma coincidência conversando com o Matheus. E os dois chamam Marcelo. Eles estavam com a mesma necessidade, são locais diferentes, pessoas diferentes. Marcelo, eles queriam fazer gestão. Uma delas, Marcelo que conversou, o Matheus que conversou, e uma outro Marcelo foi eu que conversei. E o Marcelo que eu conversei, ele falou que ele trabalha no órgão da prefeitura, ele queria controlar as pessoas que vão de um ponto ao outro. Só me engano, era hospital, né? Que pegava da cidade e mandava para outra cidade para ir para um hospital fazer esse tratamento. Porém, esse app você vai poder trabalhar ele tanto quanto nessa questão de controle de pacientes, transporte, quanto para transportes escolares, né? Enfim, né? Transportar para pessoas para eventos, fazer a gestão ali de quem foi, né? Quem andou naquele veículo naquele dia, né? Até se caso tiver alguma inflação, você vai saber infração de trânsito, você vai saber qual foi o motorista que estava naquele veículo, que dia que foi, né? Então, nós vamos fazer esse aplicativo. Porém, essa aula inicial que nós vamos fazer aqui no YouTube é para vocês entenderem um pouco sobre a diferença entre uma tabela fato e uma tabela dimensão. Por quê? Porque vimos que são dúvidas básicas que o pessoal, tanto na Udemy quanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram também, as pessoas têm perguntado qual é a diferença, né? Na verdade, as dúvidas que vocês têm tido com relação a referenciar as tabelas é um pouco referente ao que é, de fato, esse relacionamento entre tabelas, né? Qual que é a dinâmica, qual que é o conceito, né? Então, nesse vídeo aqui no YouTube, que também ele vai estar disponível na nossa aula lá no nosso canal da Udemy, é um vídeo inicial, nós vamos deixar disponível para vocês aqui. Aí o vídeo completo desse aplicativo, nós vamos deixar ele lá na Udemy, tá? Mas aqui, hoje, vocês vão já ter a oportunidade de enxergar e entender um pouco sobre essa questão de relacionamento entre as tabelas, ok? Então, vamos lá para o nosso vídeo, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos iniciar aqui a gestão de transporte, esse aplicativo no qual nós vamos estar fazendo para gerenciar o transporte de pessoal. Então, como a dúvida desses dois inscritos foram na mesma semana e são dúvidas parecidas, nós falamos que, bom, deve ter demanda, até porque as pessoas querem controlar transporte tanto escolar, transporte público, de envio de pacientes de uma cidade a outra, né? Então, são controles importantes que nós vemos que vocês precisam saber deixar essa estrutura bem bacana, bem perfeita para dar aí uma segurança maior no controle, tá bom? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Eu já pré-estabeleci aqui 6 tabelas que nós vamos utilizar para esse controle, tá bom? Então, na tabela de veículos, aqui nós temos a o nosso ID veículos, a placa do veículo, o modelo, a capacidade de pessoas que cabe naquele veículo, e temos o status que a gente pode colocar aqui se aquele veículo está em ativo, tá ou não está, né? Se está em manutenção, está em reparo, está disponível para uso. Nós vamos criar aqui esse tipo de status, tá bom? Na tabela motorista, nós vamos vincular aqui, pessoal, o cadastro de todos os motoristas que vão transportar, né? E aí, nós temos aqui o ID motorista, o nome, a CNH, eu posso tanto deixar lá um filtro para deixar como imagem ou não, o contato desse motorista, então posso aqui colocar documento, número do documento ou a imagem do documento, e a data de validade da CNH, que a gente pode criar uma regra. Se a data de validade for menor que a data de hoje, então ele vai me dar um alerta e falar: oh, esse motorista está com a CNH vencida. Ele precisa renovar, precisa apresentar uma nova CNH. As pessoas aqui são as pessoas que vão utilizar, então é um cadastro de pessoal. Aqui eu posso tanto colocar o número do documento, né?
quanto uma imagem também, tá? Então, esse cadastro de pessoal, ele serve para controlar as pessoas, então são uma tabela de cadastro, veículos, motorista é uma tabela de cadastro e pessoas, tabela de cadastro. Destino, então aqui eu posso cadastrar os destinos, porque na maioria das vezes pode ser que os destinos eles são fixos, né? Se for, por exemplo, transporte público, transporte de uma ambulância que leva pacientes de um lugar a outro lugar, são locais fixos. Então eu posso cadastrar aqui esses locais para estar sempre utilizando, né? E aí nas nossas tabelas referenciadas vai ser legal que eu vou poder ver por local quais foram os veículos que foram para aquele local, qual foi o motorista, quais foram as pessoas que já foram para aquele local, né? Fica um histórico bacana, inclusive. Aí as viagens aqui nós vamos trabalhar as pessoas, o relacionamento, né, entre as viagens e também veículos que foram para aquela viagem e o destino, né? E na tabela participantes é onde nós vamos fazer uma referência entre ID viagem, que nessa abordagem aqui, né? ID viagem e ID pessoas, tá? Vamos incluir as pessoas nessas viagens respectivas aqui, ok? Então, essas duas tabelas, elas vão se conversar. E vamos incluir aqui. Então, vamos ter o ID motorista, o ID veículo, ID motorista e ID destino, tá? E aqui no participante, vamos ter o ID participante e o ID viagem, que vamos relacionar dentro dessa tabela aqui, ok? E aí, eu fiz esse primeiro módulo para a gente falar um pouco sobre as questões de tabelas referenciadas, porque são dúvidas que nós temos tanto lá no Udemy quanto aqui no YouTube, e vocês chamam muita gente no WhatsApp para tirar dúvidas. A gente vê que o problema, eles estão nessa questão de referenciar e relacionar tabelas, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu desenhei, nós temos as 6 tabelas em que nós vamos trabalhar. Então, o que eu tenho aqui? Essa tabela de veículos, eu tenho essa tabela aqui de pessoas, tenho essa tabela aqui de motorista. E tenho a tabela de destinos, tabela de viagens e a tabela de participantes. Tá bom? Pessoal, e na regra no Python, no Power BI, no JavaScript e também na Udemy, perdão, no AppSheet, por mais que o AppSheet, nós falamos que ele é no code, mas ele respeita algumas regras importantes com relação a alguns conceitos de programação, tá? E uma linguagem importante que é legal a gente trabalhar, e elas estão presentes em todas essas linguagens, é o argumento quando falamos de tabela dimensão, tá? E também quando falamos de tabela fato, tá? E o que é essa questão de tabela dimensão? Tabela dimensão, de forma geral, são todas as tabelas de cadastro, onde eu tenho as conversas, onde elas vão se conversar em todas as tabelas FATs, que são, no nosso exemplo aqui, são as tabelas viagens, que são as tabelas de movimento, né? Onde vão estar sempre inserindo dados, onde vão estar sempre movimentando os dados, e a tabela de destino, que também é onde eu vou estar sempre registrando ali os dados de movimento. Então, nós temos aqui a tabela de pessoas, que é uma tabela de menção, tá? Porque é uma tabela de cadastro. Tem uma tabela de veículos, que também é uma tabela de menção, que também é uma tabela de cadastro. E tem uma tabela de dimensão, que é de motorista. E tem uma tabela de destino, que é fato. Mas essa tabela de cadastro de participantes, que tabela também é uma tabela de menção, que conforme eu for tendo pessoas, eu tenho que cadastrar elas para poder ter um registro de quem são as pessoas que estão utilizando os meus transportes, independente de qual seja o transporte, né, aqui. Então, a tabela de dimensão, ela vão falar isso. E a tabela destino é onde ocorrem as movimentações. Toda vez que eu for ter
uma movimentação de destino, eu vou fazer o quê? Eu vou transportar um paciente para outro lugar. Então, eu vou registrar um destino. Dentro desse destino, eu vou ter as pessoas que vão estar naquele destino, que vai ser o relacionamento entre a viagem, tá bom? Então, nós temos aqui a tabela destino. Perdão, pessoal, a tabela destino aqui no caso também é uma tabela de dimensão, né? Porque eu vou cadastrar todos os destinos. Então, se eu tenho o destino A, vou pensar aqui, ó, Hospital HC de Rio Preto, né? Eu vou sempre levar pacientes para aquele hospital, né? Mas eu sou aqui de Uberlândia. Então, vou sempre levar pacientes de Uberlândia para o Hospital HC de Rio Preto, ok? Então, nesse Hospital HC de Rio Preto, é um cadastro que eu vou ter fixo lá, tá? Uma tabela de cadastro também de locais, tá? E a tabela participante, ela vai ser uma tabela, deixa eu verificar aqui, a tabela participante, ela vai ser, pessoal, uma tabela fato, tá? Eu esqueci aqui para que eu utilizar ela. Uma tabela fato, porque é onde eu vou ter o movimento dela com a tabela viagens, que também é uma tabela fato, que é onde eu vou fazer o quê? A movimentação entre essas duas situações. Então, se nós olharmos aqui, lá no nosso aplicativo, nós vamos fazer um relacionamento entre a tabela motorista, né? Eu vou relacionar o motorista com a tabela viagem. Por quê? Na viagem, eu vou informar qual vai ser o motorista que vai fazer essa viagem, né? E vou relacionar na tabela veículos também qual é o nosso veículo que eu vou fazer naquela viagem, né? Então, nessa viagem aqui, pessoal, eu vou estar falando, ó, o motorista vai ser tal e ele vai dirigir tal veículo, né? E a tabela pessoas, eu vou relacionar com a tabela participantes, porque durante a viagem eu vou procurar aqui quais são os participantes. E a tabela participantes, eu vou fazer um relacionamento aqui, eu até vou colocar uma outra cor, tá? Com a tabela viagens. Mas esse relacionamento que eu vou fazer lá no nosso websheet vai ser uma tabela referenciada, ou seja, aqui, ó, elas vão estar aparecendo aqui dentro, tá? De forma tabela referenciada, ou seja, viagem, motorista e as pessoas que estão nessa viagem, nesse veículo, tá? E também eu vou informar aqui na minha viagem qual o destino que eu vou estar fazendo, levando essas pessoas. Então, eu vou ter nessa viagem a data da viagem, vou ter qual vai ser o motorista, qual vai ser o veículo que vai estar levando essa pessoa e qual vai ser o destino. E dentro desse veículo, nós vamos ter aqui os participantes. E vamos ter uma contagem de participantes nessa viagem. Na viagem. E aí, essa contagem, ela vai gerar uma validação da capacidade do veículo, tá? Por quê? Que eu quero ter a certeza que eu não vou colocar mais pessoas além do que o veículo comporta, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, é importantíssimo nos nossos cursos vocês estarem bem resolvidos com relação a essa visão de tabelas referenciadas, de tabela de dimensão, tabela fato. Então, daqui para frente, nós vamos sempre trabalhar, vamos sempre falar assim, ó, a tabela de dimensão são as tabelas de cadastros, né? A tabela fato são as tabelas de movimento,
que é onde ocorrem ali as movimentações, ok? Então, eu te espero lá no nosso canal, no nosso Udemy. Esse curso vai estar completo lá para vocês, ok, pessoal? E até breve. Fiquem todos com Deus.